Vocês estão aqui como cobaias voluntárias para participar de Phalanx, um experimento interativo cujo objetivo é testar a capacidade de percepção e análise crítica do ser humano. Interpretem isso como um jogo. Então, prestem atenção, pois eu só explicarei as regras uma única vez. Guiaremos todos vocês, os jogadores, através de 5 fases desenvolvidas com uma coisa em mente: manipulação. Cada etapa tem um tema, objetivo e uma pergunta que deverá ser respondida no final. As fases são separadas nos 5 aspectos fundamentais da manipulação: conceito, falha, mentira e verdade, respectivamente, até o 5º e último desafio: realidade. Aquele que responder corretamente a pergunta que eu farei no final de cada desafio provará que entendeu o objetivo da etapa e poderá assim se retirar do experimento, enquanto aqueles que falharem passarão para a próxima fase. Entenderam? Ótimo. Então, podemos continuar? Tranquilo. Beleza. Por mim tudo bem. Pera aí então. Essa é a pergunta da sala? Não, cara, isso é só uma introdução. O jogo nem começou ainda. Não. Muito pelo contrário. Se são 5 salas, essa é a primeira, que é o do conceito. Isso quer dizer que, então, amigos, o jogo já começou e essa sala tem um tema, um objetivo e uma pergunta que a gente tem que responder no final da sala. Muito bem, jogador. Mas diga-me, qual seria o tema, objetivo e pergunta dessa sala? Acho que deduzindo pelo nome que tá ali, o tema da sala em si seria a conceituação da manipulação. Acho que o objetivo em si seria introduzir a gente ao jogo, conceituar a manipulação. E a pergunta foi a que você fez agora há pouco: se a gente poderia seguir a próxima sala. Perfeito! E como ele disse, já está na hora de eu conceituar a manipulação para vocês. Manipular tem como base o significado de influenciar ou controlar um ou mais indivíduos de maneira ilegítima e ou de acordo com os próprios interesses. Mas nossa análise vai muito além disso, muito além do bom e do ruim. Ao longo desse experimento, te mostraremos na prática e de maneira interativa as faces da manipulação que entram e saem da sua mente sem que você nem pense em mudar a senha. Então, se não quiser ficar até o final, lembre-se, não pisque, pense, preste atenção, responda às perguntas e seja bem-vindo a Phalanx, o mundo através dos olhos da mentira. Bem-vindos à sala da manipulação pela falha. Vocês estão prestes a assistir uma discussão gravada entre 2 pessoas que aborda o desmatamento ambiental e o progresso da humanidade. O que importa é que no final, como sempre, será feita uma pergunta. Então eu particularmente recomendo que vocês prestem atenção. Mas mais de 1000 espécies no Brasil estão em extinção, sem contar com a flora. Eu entendo que o meio ambiente é uma questão muito importante. Afinal, se destruíssemos todas as plantas, como respiraríamos oxigênio em primeiro lugar, não é mesmo? Sim, é verdade, mas... Então, entenda. Se afirmarmos que o meio ambiente é o mais importante, em detrimento do progresso, como você mesma disse, concluímos que, para se preservar a natureza, o bem-estar das pessoas tem que ser deixado de lado. O progresso e o desenvolvimento da tecnologia, da medicina e da produção de alimentos depende disso. Eu sei que o meio ambiente é uma questão muito importante, mas acabar com a fome e com a miséria não é uma questão mais urgente? Agora eles perguntam, quem tem e quem ficou com razão? Olha, eu concordo com a natureza. Agora, o outro argumentou melhor, então acho que é ele que deve ser a resposta certa. Quem tem, quem ficou com razão? Isso tem diferença? Entendi. O ambientalista e o progressista, nessa ordem. Parabéns, jogador 2. Agora explique-se. O ambientalista foi quem realmente trouxe argumentos lógicos e dados sobre o tema, portanto, ele é quem tem razão. Mas a máscara persuasiva de argumentação do progressista foi boa o suficiente para tanto confundir o ambientalista quanto fazer a argumentação dele parecer muito mais forte do que ela realmente é. Então, o ambientalista tem a razão, mas quem ficou com razão foi o progressista. Perfeito, exatamente como Schopenhauer separa. Ter razão é bastante diferente de ficar com razão. O ficar com razão está muito mais associado à sua capacidade de argumentar de maneira persuasiva do que com o sentido lógico desses argumentos. É o que é conhecido popularmente como ter lábia. Essa falha, se é que podemos chamar assim, pode ser atribuída ao processo evolutivo da humanidade. Afinal, ele priorizou muito mais a capacidade de comunicação do que a capacidade lógica, fazendo com que, por exemplo, você possa ser manipulado facilmente sem a utilização de mentiras ou verdades. Apenas lábia e recursos imagéticos. Bom, então, já está na hora de ir para a próxima sala. Bem-vindos à fase da verdade. Nessa etapa,
Sua tarefa será avaliar uma série de sentenças e classificá-las entre verdadeiras ou falsas. Por fim, vocês como grupo têm direito a tirar de mim tantas dúvidas quanto os jogadores ainda em campo, ou seja, quanto mais jogadores, mais dicas. Tá, então temos 1, 2, 3, 4, 5. Caramba, temos muitas dicas. Tá, então a gente pode só usar as dicas que você nos deu e perguntar qual é verdadeira e qual é falsa. Não, você não pode. Vamos começar. Os homens possuem menos costelas que as mulheres. Falso, completamente falso. Os dois têm a mesma quantidade. Todas as espécies do gênero canis, cachorros, lobos e etc. têm visão baseada em escala de cinza. Acho que não, hein? Cachorros veem preto e branco, logo, tá certo. A língua é separada em 4 partes sensoriais com a função de identificar os sabores doce, salgado, azedo e amargo. Tá certo. Eu vi isso em algum lugar. Tem certeza? Eu acho melhor a gente perguntar. A gente pode usar algumas dicas, lembra? Verdade. Bora perguntar. Qual parte que detecta cada gosto, exatamente? Não, a gente não pode perguntar algo assim tão óbvio. Ele falou. A ponta extrema da língua sente o sabor doce, os lados o azedo, as bordas posteriores sentem o sabor salgado e, é claro, o meio sente o sabor amargo. Ah, claro, então tá certo. Pterodátilos, apesar de serem confundidos com aves, são catalogados como dinossauros. Professor, eu tenho uma pergunta. Pterodátilos são catalogados como aves ou dinossauros? Por que você continua perguntando algo tão óbvio? Ele falou que não pode. O jogo não funciona assim. São catalogados como dinossauros. Ah, que mentiroso. Você disse que eu não podia perguntar a resposta e foi só o que eu fiz até agora. Você é um gênio! Tá, eu preciso de alguma coisa óbvia. Professor, qual é a cor da minha camisa? Peraí, como que isso vai ajudar? Claramente é vermelha. Essa não é a fase da verdade. É a fase da mentira. Muito bem, jogador 3. Agora, por gentileza, apenas explique-se. Desde as sentenças que você falou, até mesmo o nome da sala, era tudo uma mentira. Você tinha afirmado que não iria responder perguntas tão óbvias quanto que o jogador número 4 fez sobre pterodátilos. Mas você respondeu. Você estava mentindo. Ela entendeu? Essa, na verdade, é a fase da mentira. A enganação é uma parte muito importante para a manipulação, e ela funciona por causa da falta de capacidade natural das pessoas de diferenciar o falso do verdadeiro. Ou, é claro, por causa da necessidade das pessoas de acreditar. A mentira engana porque ou você quer acreditar nela, ou não consegue diferenciá-la da verdade. Não se preocupe, eu fiz a próxima fase mais fácil para você. Sejam bem-vindos à verdadeira Sala da Verdade. O funcionamento do jogo a seguir é bem simples. Primeiro, você deve pegar uma carta aleatória desse monte. Cada carta contém uma verdade e um dilema. O jogador deve entender a verdade e então responder o dilema como melhor lhe agrada. Tá, então eu só pego uma carta e respondo o que eu achar melhor? Exatamente, jogador. Se expor demais ao sol sem protetor solar pode causar manchas inflamatórias e doenças de pele. Ok, então sim, eu uso. O café estimula a atenção, a concentração e a memória, com custos razoavelmente baixos. Você bebe? Eu preciso responder pelo que tá na carta ou pelo que eu acho? Escolha o que parece ser melhor pra você. Ok, então eu vou pela carta. Eu bebo. Professor, de onde que... Foque-se em responder a pergunta. O prazer de fumar um cigarro compensa o encurtamento da sua vida? Não, nunca. Cigarro nunca. Próxima. Considere isso, jogador 4, como a sua próxima carta. Então o jogador 4 diz: eu concordo com o defensor da natureza. Agora, o outro argumentou melhor, então. Sim, é verdade. Tranquilo. Como você sabia o que ia dizer? Você se manipulou esse tempo todo, não foi? Você queria que eu fosse complacente a esse seu joguinho, que eu fosse permissivo. Muito pelo contrário, jogador 4. Eu sou o único que não quer. Eu quero que você pare de ser manipulado tão facilmente, que você quebre o ciclo da manipulação.
Leia o roteiro, jogador 4. Então, na penúltima fase, a sala da verdade, o professor pergunta para o jogador 4. Por ser verdade, deixa de ser manipulação? Mesmo que seja, é certo ou errado? Então o jogador 4 responde: não, a verdade também manipula. E o correto é só uma questão de ponto de vista. Leia o roteiro. Então, na penúltima fase, a sala da verdade, o professor pergunta para o jogador 4. Você quer seguir para o próximo desafio? O jogador 4 responde sim. E segue para o próximo desafio, como ele foi mandado. O que me diz, jogador 4? Você quer seguir para o próximo desafio? Não. Sejam bem-vindos, finalmente, ao quinto e último desafio, a realidade. Nessa etapa, o desafio é simples. Vocês, jogadores, terão a tarefa de apenas refletir. Refletir sobre uma gravação de um grupo de indivíduos manipulados a partir de uma série de desafios a tentar quebrar a influência da própria manipulação e a entender, através do conceito da falha, da mentira e da verdade, que tudo que lhe é dito, mostrado ou apresentado, como esse singelo vídeo da Feira das Ciências, lhe influencia, lhe controla e te manipula. Então, eu lhes questiono: você está sendo manipulado? E eu não digo isso agora, porque quando se vive em um mundo repleto de falácias, acredite, você vai.